Professora. Olá, professora, tudo bom? Oi, tudo bom, Mirna? Prazer te Tudo... conhecer, ainda que virtualmente. Ah, o prazer é meu. O prazer é meu. Semana corrida. É, né? Pois é. Mas tá bom, né? Pelo menos a gente consegue se manter produzindo aí durante o Sim, período. sim, Então tá verdade. só aguardar um pouquinho o pessoal chegar pra Aham. gente começar. E aí Não, eu faço, tranquilo. faço as apresentações. Uhum. Camila, tudo bem? Oi, Camila. Oi, oi, tudo bom, Camila? Cecília, Mariana. Muito obrigada pela audiência, pessoal. Tá, então a Legal gente ver o pode. pessoal entrando. Acho, acho que a gente pode. Posso fazer sua apresentação. Se tiver Vamos alguma lá. coisa errada, você me corrige, tá Tá, bom? tranquilo. É a professora Camila Marta, é mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Direito de Famílias e Sucessões, Direito da Economia da Empresa, foi membro da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativa dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul. É diretora executiva do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, IPDFAN, Rio Grande do Sul. isso. Membro da Associação de Advogados de São Paulo, a ASP. Professora de Direito Processual Civil, Direito de Família e Direito das Sucessões. É isso? Mais alguma coisa que Isso. eu queria Não, é acrescentar? isso aí, isso aí. Então, eu pensei para a gente, na verdade, assim, né? A gente estabelecer um roteirinho e para Uhum. começar seria legal explicar, basicamente, né? Porque nem todo mundo é advogado, nem todo mundo está formado, o que seriam os embargos de terceiro, no que eles se diferenciam. Eu Tá. acho que seria bacana explicar, assim, Então, tá? tá bem, vamos lá, então. Bom, os embargos de terceiro, na realidade, é um procedimento especial, né? E ele consiste na defesa, basicamente na defesa do patrimônio, que pode ser a posse ou a propriedade de alguém que tenha tido esse patrimônio penhorado. A lei fala em constrição, né? Mas é uma penhora, efetivamente. E normalmente de uma pessoa que não está dentro do processo, que não é parte do processo. Por isso o nome embargos de terceiro. Né? Então ele tem a possibilidade de, recebendo a informação de que o seu patrimônio sofreu um ato judicial, um ato de constrição judicial, uma penhora, né, para garantir uma dívida que não é dele, ele tem a possibilidade de ingressar em juízo para defender o seu patrimônio. Tá? E aí a gente pode trabalhar algumas questões, como, por exemplo, o conceito do que é parte, né? Então, num processo de execução, quem é parte? O exequente e o executado. Ou seja, o exequente tem um título executivo, judicial ou extrajudicial. Se for judicial, ele vai estar num cumprimento de sentença, né? Procedimento equivalente ao processo de execução, mas que seria decorrente de um processo de conhecimento. E o executado é aquele que deve. Né? Então, nesse contexto, muitas vezes o que pode acontecer? O bem que for indicado à penhora não mais pertencer àquele executado. É, Né? porque no Brasil Então, tem muito isso, né? A e pessoa acontece compra, muito isso, não passa exatamente para porque existe, a gente tem uma, como é que a gente cultura. chama, assim, uma prática de realização, às vezes, daqueles contratos de gaveta, né? E aí as pessoas acabam vendendo, alienando o seu patrimônio para outras pessoas e muitas vezes por alguma razão, diversas, pode ser até às vezes
Porque até, eu já vi julgados até de decisões em que o registro não aconteceu porque o imóvel não tinha sido concluído. Normal, pode acontecer. A pessoa tem a posse, vai pagando ali as parcelas, né? E daqui a pouco não tem o registro e a própria construtora sofre algum processo de execução e acaba, como está no nome dela, essas unidades, né? Então, a sua exequente acaba indicando para a penhora esses imóveis que estão lá no registro em nome, por exemplo, da construtora. Aí, aquele que comprou, o adquirente, que está aguardando o término da obra para justamente poder fazer o seu registro, tem o seu bem constrito, tem seu bem penhorado numa dívida que não é dele. Né? Então, aí a gente tem a figura, a gente tem o instituto, o procedimento, melhor dizendo, dos embargos de terceiro. Ou seja, um terceiro que não faz parte daquela relação processual, né, vai ingressar em juízo para justamente defender o seu patrimônio. O Um objeto... exemplo também, um Pode exemplo dizer. também que eu acho que para quem não é do direito, talvez, ou até para quem está iniciando, que seria assim tranquilo de perceber, é a pessoa compra um carro num financiamento, acaba o financiamento, antes de receber a carta para poder fazer a transferência, a concessionária sofre uma constrição e quando ele vai lá no Detran, tá, o carro está com restrição judicial e ele não pode fazer a transferência. Não pode fazer a transferência. Antes de ser dada entrada, ele quitou, né, no caso, o carro, antes de ser dada entrada no processo de execução. Então, seria, acho que também um exemplo. Também seria um exemplo. Outro exemplo que acontece bastante também, que às vezes a gente vê, é a defesa da meação, né? Ou seja, quem é casado e que acaba tendo seu patrimônio penhorado por alguma razão, dívida de um dos cônjuges, o outro que tem a possibilidade de justamente proteger a sua meação, tem a possibilidade de ingressar. Inclusive, está previsto no próprio artigo ali no parágrafo 2º, inciso 1º, do 674, quando fala da questão de quem seriam os legitimados a ingressar, né, com os embargos de terceiro. Então, tem inúmeros exemplos e eu acredito que os embargos de terceiro sejam uma ação que, embora a gente fale muito rapidamente dela na própria graduação ou às vezes até na pós-graduação, muitas vezes não é nem se fala, né? Só se cita como um exemplo também de um outro procedimento especial. Ela tem grande repercussão na nossa prática jurídica, né? Porque quem nunca sofreu uma situação desse tipo, né? Sempre a gente vai conhecer alguém que já aconteceu, ou até dentro da nossa própria rede de contatos, enfim. Eu acho que tem muito a ver com a prática brasileira mesmo. O brasileiro médio comum, ele não tem muito hábito, né, de ter muitos conhecimentos assim. Então, ele acha que ele comprou, pagou, reconheceu a firma da assinatura no contrato de compra e venda, o bem é dele. Quando, na verdade, né, você tem que levar registro, averbar, mas no médio, ele achou que o fato de validar a assinatura no contrato de compra e venda, tá tudo certo. Já está resolvido. Descobrir muito tempo depois, né? Exatamente. Até quando eu coordenei a prática forense, a disciplina de prática forense lá na Unilassalle, o ano passado, quando eu estava dando aula lá, a gente tinha alguns casos nesse sentido, de pessoas que tinham feito uma compra e venda de um imóvel, ou até de um bem imóvel, um veículo, e que acabavam sofrendo essas restrições e não faziam a mínima ideia do por que estava acontecendo aquilo, né? E de que forma que poderia se fazer a defesa e buscar de volta, então, o patrimônio afetado. A Cecília fez uma pergunta.
Ela quer saber se é possível embargos de terceiro preventivo. Olha, Cecília, eu acredito que não. Os embargos de terceiro preventivo, ele não vai ter objeto, porque justamente o que é o objeto dos embargos de terceiro? É o ato judicial de constrição, né? Então, uma vez que ocorra o ato de constrição, ou seja, a ordem de penhora de determinado bem, aí vai ter que. Aí é o momento da gente usar o processo de. É o momento de se ingressar com os embargos de terceiros. Antes disso, me parece que o processo falta uma das condições da ação, que é justamente o interesse, né? A necessidade e utilidade do processo, no sentido de que ele não, enquanto não houver a constrição, não há porquê ter um. Ela citou um exemplo se somente a indicação do bem à penhora poderia representar aí um perigo. Então, nesse caso, você não vê essa possibilidade. Não para os embargos de terceiro. Ela está perguntando aqui, ó, nem mesmo se já houver o pedido de penhora. Eu acredito que para os embargos de terceiro, bom, só é que o problema é o seguinte, como é que ele vai saber antes? Como é que ficou sabendo antes? Né? Então, no momento em que ainda não está sabendo, não tem como. E ele só vai ficar sabendo no momento em que for intimado dessa penhora. Talvez se a parte que teve o bem constrito indevidamente entrar em contato, mas eu acho pouco provável, né? Exatamente. É bem difícil, assim, de acontecer. Mas pode acontecer. E em acontecendo, talvez aí um pedido, uma ação de embargos de terceiro com um pedido aí de tutela de evidência. Por que não? Um pedido liminar baseado na tutela da evidência, né? Óbvio que ele vai ter que ter, a pessoa vai ter que ter prova pré-constituída. Isso é um dos requisitos aqui que a gente precisa juntar na petição inicial de embargos de terceiro, justamente um início de prova, né? Para demonstrar que efetivamente tu tem a posse ou a propriedade de determinado bem. Eu acredito que nesse caso a tutela antecedente talvez fosse mais rápida e prática do que o embargo de terceiro. Né? Você tem a prova que pagou, que o bem é teu, a urgência é contemporânea. O único problema que a gente tem da tutela antecedente é que o dono do bem não faz parte da demanda, né? Por isso ele precisa se utilizar dos embargos. Tu mencionasse assim da tutela antecedente como petição avulsa dentro do processo autônomo, processo autônomo. Como um processo autônomo. Olha, fulano é o proprietário de fato do imóvel, apesar que com o imóvel não daria, porque a propriedade, né, só se transfere com registro. Mas bem móvel... Não, mas mesmo havendo o contrato de promessa de compra e venda, ainda que não registrado, pode ingressar com ação. É uma das situações. Poderia ser pela posse, né? Poderia ser Sim, é uma das situações que abarca aí a possibilidade dos embargos de terceiro. Tem até a súmula 84 lá do STJ que prevê essa possibilidade. Então, abre 2 leques de possibilidades. É verdade. A demora, talvez, né? Talvez a celeridade fosse o fator de influência na escolha do procedimento que ele ia utilizar, né? Pode ser, mas também me parece que para não ter erro e não sofrer uma inépcia aí, ou enfim, bater na trave, como normalmente a gente costuma dizer, me parece que se ingressar com os embargos de terceiro e um pedido de liminar, seja a tutela da evidência ou a tutela antecedente, a pessoa vai estar bem apoiada. Tá.
Eu tinha te cortado, você ia entrar para explicar o procedimento, aí eu cortei para fazer uma pergunta. Aí Ah, eu tá. gostaria que você pudesse explicar para a gente o procedimento. Não, então, assim, o procedimento, ele, na verdade, dos embargos de terceiro, ele tem como objeto justamente o ato de constrição, né? Então, vai buscar vai tentar livrar aquele bem daquele processo do qual o terceiro não faz parte, e ele tem um caráter incidental, tá? Embora ele seja um processo autônomo, de vida própria e siga o mesmo procedimento. Embora seja um procedimento especial, né, um procedimento, ele segue o rito do procedimento comum. O que eu quero dizer com isso? Vai ter citação da parte ré, vai ter a contestação. É possível fazer uma audiência preliminar para demonstrar e comprovar a posse ou a propriedade, se porventura for necessário, por testemunha. Então, ele segue o rito do procedimento comum, apesar de ser um processo de rito, apesar de ser um procedimento especial. Né? A especialidade dele está caracterizada pelo fato de que uma das partes está defendendo está tentando defender o seu patrimônio de uma constrição ocorrida num outro processo do qual ele não está fazendo parte. Ele não deu causa. Que ele não deu causa. A gente tem que lembrar aqui que a relação processual, ela sempre vai ser autor e réu, né? Autor, juiz e réu. Né? E os efeitos dessa relação processual, eles vão ter que acontecer, via de regra, para essas pessoas que estão nessa relação processual. Mas, algumas vezes, pode acontecer de esses efeitos atacarem terceiros, e por isso que a gente tem a questão dos embargos de terceiro. E o código, até em outras, até nos recursos, ele tem essa previsão de proteção do terceiro, que não faz parte da demanda, né? Lá nos recursos tem o artigo 996, que tem o recurso do terceiro interessado, que também protege aquele que não é parte, né? Lembrando que a parte autor é aquele que pede e réu é aquele contra quem se pede. Então, o terceiro é o que não está dentro desse conceito, né? E aí a gente vai ter que movimentar essa ação para justamente fazer a proteção do patrimônio indevidamente afetado aí, né? Constrito, penhorado. A legitimidade ativa normalmente vai ser daquele que tem a posse ou a suposta propriedade, né? Então vai ser o embargante. E a legitimidade passiva vai ser aquele que deu causa ao ato de constrição. Via de regra, o embargado vai ser o exequente, né? Ou o autor lá na ação de conhecimento, se for decorrente, um ato de constrição decorrente de uma ação de conhecimento, ou o requerente de cumprimento de sentença. Eventualmente pode ter um litisconsórcio aí no polo ativo dos embargos de terceiros, porque pode acontecer que quem tenha indicado o bem à penhora num processo de execução tenha sido o executado. Então, aí, o terceiro vai ingressar com os embargos de terceiro contra o exequente e o executado. E aí, a gente vai formar... No caso, o consórcio seria no passivo, né? No passivo, exatamente. A competência para a ação, para os embargos de terceiro, vai ser o mesmo juízo em que houve a constrição, né? Então, aí também não tem grandes dificuldades, porque apesar de ser aí a gente tem assim os traços de um processo incidental, embora ele seja autônomo no sentido de ele vai andar sozinho, né? Não vai precisar. Então, mas igual ele vai ficar no mesmo juízo daquele processo em que deu origem ao ato de constrição, né?
O embargado vai ser citado na pessoa do seu advogado, se tiver advogado, se tiver procurador nos autos, normalmente o exequente já tem. Às vezes o executado está em albis, né? Está sem advogado no processo de execução, então acaba que se ele porventura tiver arrolado como réu, como embargado nos embargos de terceiro, aí ele vai ter que ser citado pessoalmente. Se ele tiver com um advogado, a citação vai se dar na pessoa do seu procurador. Tá? Ônus sucumbenciais, doutora. Os ônus sucumbenciais muito nos interessa, né? Já vamos chegar lá. Deixa eu só completar aqui que, ainda que os embargos de terceiro tenham uma natureza jurídica incidental, a sentença dele é atacada via apelação. Tá? Então, só lembrando aí a questão da apelação. E respondendo aí a tua pergunta com relação aos ônus de sucumbência, a gente tem a questão da aplicação da súmula 303 do STJ, que fala que quem deu causa à constrição é quem deve arcar com os honorários. Mas aí a gente tem uns desdobramentos, né? Que aí eu até trouxe aqui um julgado para mostrar. Tá? Então, a gente tem alguns desdobramentos. Como, por exemplo, a oposição de embargos de terceiros, quer ver? Deixa eu até achar aqui. Suspende o processo de execução? A oposição dos embargos de terceiros não suspende o processo de execução. Via de regra, não suspende. Tá? O que vai acontecer é que pode acontecer uma suspensão se os bens que forem oferecidos à penhora forem todos eles objeto dos embargos de terceiros. Aí, necessariamente, aquele processo de execução vai ter que parar. Né? Só que é difícil, não há aquela decisão judicial suspenda se o processo de execução em razão da oposição dos embargos de terceiro. Isso não. Vai ocorrer uma suspensão se os embargos de terceiro atacarem todos os bens que forem indicados à penhora. Mas é uma suspensão por uma questão de procedimento. Quer dizer, tu não tem como continuar o procedimento. Não tem como prosseguir. Né? Então, por essa razão, não tem. Até com essa questão de suspensão do processo, tem um agravo de instrumento aqui do nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, um agravo de instrumento 700-788-50-658. Foi julgado ano passado, que é bem nesse sentido. Né? Tem a possibilidade de suspensão quando houver mais de um bem penhorado e todos esses bens que foram penhorados são objetos da ação de embargo de terceiro. Aí é possível que haja a suspensão. Deixa eu fazer uma pergunta. Agradecer a Janaína. Peraí, só um minuto. Tem alguém que falou. Fernando Baldez. Parabéns, doutora Camila. Querido Fernando, um grande amigo, um colega. Muito obrigada por ter passado aqui pela live. Muito obrigada, Fernando. Forte abraço. Deixa eu fazer uma pergunta. Para o caso de todos os bens serem objeto do embargo de terceiro, não seria má-fé de quem apresentou os bens? No caso, se o executado indicasse esses bens à penhora, né? Todos os bens foram objetos dos embargos de terceiro. Se esses embargos forem acolhidos, seria má-fé daquele que apresentou os bens? Pois é, a má-fé a gente não pode presumir, né? Ela, na verdade, a gente vai sempre trabalhar na presunção da boa-fé. Então, numa situação de má-fé, logicamente, vai ter que ser demonstrado aí no processo o que aconteceu, né? Porque, via de regra, a gente não pode presumir, assim, ele indicou e é má-fé e pronto. Outra coisa que é importante lembrar é que essa alienação
do bem, ou seja imóvel, móvel, seja lá o bem que for, ela não pode acontecer depois da citação da ação de execução. Porque se ela acontecer depois, aí a gente tem caracterizado a fraude. Então, essa alienação, fraude à execução. Então, essa alienação ela tem que ter acontecido antes do processo de execução, ou até mesmo se for uma ação de conhecimento, antes ainda do processo de conhecimento, né? Porque a gente tem essa questão justamente da fraude. E havendo já um embargo de terceiro, poderia ser admitido um novo por uma outra parte? Talvez seria, entre aspas, uma quarta parte, alegando também propriedade do mesmo bem? Seriam os embargos de terceiro dos embargos de terceiro no mesmo? Ou um outro bem? Eu acho meio... Não, no mesmo bem. Outro bem eu acredito, né? Tranquilo. Uhum. O problema é assim, eu estou sendo constrita a embarga, dizendo que o bem não é meu, é dele. B chega e fala, olha, o bem não é de Mirna e não é de A, o bem é meu. Sim. Já viu essa situação? Olha, eu nunca vi uma situação assim, realmente, mas não é de se pensar absurda, né? Porque o que eu já vi? Eu já vi duas alienações para pessoas diferentes. Isso sim, só que teve a sorte de não ter nenhum processo de execução no meio, né? Dessas duas alienações. Então vamos saber quem vendeu para quem, né? E alguém provavelmente vai ser prejudicado aí. Porque... Mas não há óbice, né? Ou teria que... Não há óbice, ou teria que discutir a propriedade em outro processo. Não, eu penso que olha, a Cristiane está falando ali na cadeia de execução. Eu penso que o processo de embargo de terceiro, ele tem que demonstrar que tu é, no mínimo, possuidor daquele bem, né? No mínimo, possuidor. E a partir dali, qualquer outro debate que surja a respeito, eu acho que daí teria que sair da seara dos embargos de terceiro e ir para uma outra ação ordinária, onde se pudesse, talvez, fazer uma prova mais robusta, ou então ingressar com... Porque como é que esses outros vamos dizer assim, quartos, quintos, como é que eles vão ingressar nos embargos? Eles seriam o quê? Né? Seriam... Olha, a situação que eu pensei foi mais ou menos assim. Tem um terreno supostamente desmembrado. Não foi feita a documentação, um ficou com o lote A, o outro ficou com o lote B. Na hora da constrição, constringiu a parte inteira, aí o terceiro, né, do A, descobre, ingressa, o B ingressa. Só que o terreno não foi desmembrado documentalmente falando. Então, em tese, eles teriam que entrar pelo todo. Para primeiro proteger o todo e depois discutir cada um. Ah, bom, mas aí poderia de repente ter um litisconsórcio ativo, então, de vários possuidores contra aquele ato de construção daquele suposto terreno que, num primeiro momento, era um imóvel único, com uma única matrícula, mas que se desmembrou pelo fato, de fato, assim, foi desmembrado de fato. Isso, de repente, sim, daí me parece que há a possibilidade de juntar essa turma toda que comprou fatiado, né, e ingressar, então, ou um deles, mas eu acho que nessa situação seria mais interessante que todos entrassem em conjunto, sim. Aí sim, mas tu nota que mantém um único processo, né? Sim. Ainda que sejam várias fatias do mesmo bem. Perfeito. Tem hora sobre o bem de família, você já falou um pouco a respeito anteriormente, mas se você quiser atacar, né? A penhora do bem de família via embargo de terceiro.
Se você quiser explicar um pouquinho melhor. A questão da penhora do bem de família. Bom, o bem de família é impenhorável por lei, né? Mas pode acontecer que haja uma construção em imóvel que tenha essa natureza, porque o credor não tem como adivinhar que aquele bem leva essa característica, né? Então ele vai lá e indica a penhora determinado bem e mais tarde então se identifica que é um bem de família, tá? O que pode acontecer? Se for esse bem do próprio devedor, do executado, não vai precisar da ação de embargos de terceiros. Por quê? Porque ele mesmo executado pode peticionar e informar que a penhora está irregular e pelas razões de que o bem é um bem de família e que, portanto, o juiz teria que não formalizar ou então descaracterizar aquela penhora. Tem o artigo, deixa eu até ver onde é que eu anotei aqui, ó. 917, parágrafo 1º, tá? Ele simplifica essa questão. Se o patrimônio efetivamente, se o bem, vamos simplificar aqui, se o bem penhorado tiver essa natureza de bem de família e for de propriedade do executado, o executado mesmo pode atravessar aí, como a gente costuma dizer, uma petição no processo de execução e levantar essa questão. Ó, não dá para penhorar porque é bem de família. Ponto. Faz a prova, enfim. Tem um julgado até que eu não sei se é esse aqui que eu anotei aqui. Mas eu achei bem interessante porque a pessoa entrou com embargos de terceiro para justamente proteger a sua meação, né? Quem entrou com os embargos de terceiro foi a esposa do executado. E nos embargos, por isso que veio essa discussão de bem de família, se só faz a petição simples no processo de execução ou se faz os embargos de terceiro. Né? O que aconteceu ali? Era um processo de execução, teve uma penhora e o bem que foi penhorado era o imóvel onde eles residiam. O executado não informou essa questão para o juízo da execução e foi feita a penhora. E aí o que aconteceu? A esposa do executado ingressou com embargos de terceiro, demonstrou que para resguardar a meação dela, né? Os 50% dela, porque casada lá pelo regime da comunhão parcial de bens, o imóvel era metade dela, então ela entrou para proteger a metade do patrimônio do imóvel. Só que com isso ela provou o quê? Ela juntou certidões de todos os registros de imóveis do município, que existiu no município, tá? Então, ficou demonstrado que só havia um imóvel no nome dela e dele, executado, né? E juntou o imposto de renda dela e do marido, executado, que efetivamente só tinha aquele imóvel. E era o imóvel onde eles moravam. E aí, para provar essa questão da residência, ela juntou conta de luz, condomínio, todas essas contas que a gente paga mensalmente. E aí que veio essa discussão. Quer dizer, se os embargos de terceiro, para ela, serve como ela foi uma terceira que protegeu a sua meação. Mas o executado também poderia ter tido essa mesma atuação, né? Não através de embargo de terceiro, mas por uma petição no próprio processo de execução, com base no 917, parágrafo 1º, para que retirasse, então, levantasse essa penhora, considerando que o bem era um bem de família. Né? Então, caberia aos embargos de terceiro nesse caso da meação, se fosse o exequente, fosse a fazenda pública? Também, e tem bastante, acontece bastante. Não importa quem seja o exequente, o importante é que haja a constrição
que é o ato em si, que dá ensejo à ocorrência, à possibilidade jurídica, vamos dizer assim, do ingresso da oposição de embargos de terceiro, né? E ainda a possibilidade de proteção de um patrimônio que possa estar registrado ou não. Não, é porque tem aquela corrente de que se o bem, apesar de ser de família, ele gera dívida, ele poderia ser penhorado. E aí o valor que for subjacente... Tem essa discussão, exatamente, tem essa discussão, e ela engloba justamente aquelas situações em que o valor, às vezes, do bem supera muito o valor da dívida. Né? Então, nessas circunstâncias, seria possível fazer uma troca, né? Como se, então, mantém-se a penhora e se faz a arrematação, a praça, enfim, todo o procedimento, né? E o que sobrar, a pessoa compra um outro imóvel para servir de bem de família. Mas eu vou te dizer, eu ainda não vi... Eu, pelo menos, nunca tive a oportunidade de trabalhar num processo em que aconteceu esse tipo de situação. Tá? Eu sei que existe essa questão da discussão, essa discussão, sim, com relação ao valor do bem de família, porque daqui a pouco é um imóvel de, sei lá, 20 milhões, né? Como assim? Então, me parece que essa questão do bem de família, ela tem que estar bem centrada no contexto fático, né? A gente não pode também exigir que uma família super abastada, porque de repente passou por uma situação de, sei lá, até próxima a falimentar, seja lá o que for, tenha que sofrer penalidades além do que a lei determina. A lei não coloca valor para bem de família, né? A lei em si não coloca. Né? Isso é uma construção que vem vindo já há algum certo tempo, em função até dessas questões de dívidas fiscais mesmo. Quando toca no fisco, tudo é meio flexível. Fica tudo meio assim, né? Fica tudo meio conturbado, exatamente. Para que o contribuinte pague. Exatamente, eles dão um jeito de buscar esse pagamento, seja lá da forma que for. Então, mas dessa forma, então, assim, você não vê óbvio se a pessoa se depara com isso na vida real, bora, entra com embargo de terceiro, alega, tenta fazer defesa da minha ação e... Exatamente. E vida que segue, né? É isso aí. Tem que ser. Tem que usar o instituto, o procedimento que ele está aí para isso, né? É verdade. Não, é porque às vezes a pessoa que está começando e até entra naquela coisa do ônus sucumbenciais que a gente estava falando, às vezes a pessoa fica com medo, né? De estar e vai dar errado, como é que eu explico pro cliente? E até a questão do ônus sucumbencial é uma das questões que é interessante de comentar nessa situação aqui de embargos de terceiro, né? Porque o que vai acontecer com relação aos ônus de sucumbência? Se os embargos de terceiros forem julgados procedentes, o ônus de sucumbência vai ser daquele que deu causa à constrição. Então, fica sendo do executado, do exequente. Né? E uma questão interessante é, em acontecendo os embargos de terceiro e o embargante comprovar, muito bem demonstrado, que o bem não pertence ao executado lá do processo de execução, e mesmo assim o exequente insistir com a constrição e manter e não liberar aquele bem, porque o exequente, uma vez que há a notificação, a citação lá dos embargos de terceiro, ele tem a possibilidade de dizer, tá bom, senhor juiz, então libera esse bem, já que não é dele, e vamos fazer uma busca por um outro bem, por uma outra forma de se conseguir vencer essa execução.
Mas se o exequente, nos embargos de terceiro, então, como embargado, apresenta contestação aos embargos de terceiro, ou seja, ele se opõe ao pedido de liberação do bem, aí se formou de novo uma lide, né? Houve uma pretensão resistida. Então, em havendo a procedência dos embargos de terceiro, o ônus de sucumbência vai ser, sim, do exequente, ora embargado. Né? Então, não tem como passar despercebido quanto a isso. Não teria ônus de sucumbência para o embargado se ele admitisse que tá bem, então libera o bem e não seguimos mais com esse bem e vida que segue, vamos procurar outro patrimônio para a penhora. Tá. Hamilton Melu está comentando. Incumprimento de sentença via Bacenjude, penhorou-se 100 mil do devedor. O banco embargou alegando direitos creditícios e provou apenas com print de tela do sistema. O juiz acatou e liberou a penhora. Aí são as questões que acontecem aí de cada caso, né? Que a gente tem, se a gente parar para fazer uma lista a gente fala muito de provar, né? De prova, e meio que houve ali uma... E vai saber se esse print de tela é efetivamente real. De legalidade. Né? Mas e aí, não houve impugnação a essa prova? Ele não respondeu. Vamos aguardar. Milton, ele falou, agravamos, estamos aguardando. Há outro caminho? Não, então tem que aguardar a resposta aí do agravo. Vamos ver conta pra gente. Depois conta pra gente. Lá no isso aí. Bota no comentário quando você souber, porque a gente fica curiosa. Isso mesmo. Olha aí o Daniel Alt também, um colega querido, amigo do IBDFAN. Obrigada por passar aí pela live. Fernanda, Cecília, as meninas todas, graças a Deus, o pessoal chegou junto, fez uma audiência bacana. Nós estamos chegando perto do final, professora. Tem alguma coisa que a senhora acha assim que, eu não falei isso precisa tem. Com relação à carta precatória, por exemplo, se os embargos de terceiro forem... Onde que vai se opor os embargos de terceiro? Se existir uma carta precatória, por exemplo, para cumprir a penhora. O juízo, por exemplo, da execução é Porto Alegre, né? E a gente vai mandar aí uma carta precatória para penhorar um imóvel, vamos dizer assim, em Uruguaiana, que é uma outra cidade aqui do Rio Grande do Sul. Tá? Então, aonde que vai se opor? Qual o juízo, então, aí para responder a questão da carta precatória? Então, normalmente vai ser o juízo de precado. Então, nesse exemplo que eu dei, a penhora vai ser cumprida lá em Uruguaiana, lá é que vai ser o juízo de precado, vai ser o competente para examinar a questão dos embargos de terceiro. Tá? Ou seja, onde houve a constrição do bem. Aqui é uma diferença um pouquinho com relação àquela primeira regra que eu havia falado no início, que a competência do desembargo de terceiro é sempre do juízo do processo de execução. Né? Então, aqui, quando houver carta precatória, aí vai ser lá na comarca deprecada. Mas tem... favorecimento do réu, né? Como? Tem uma espécie de favorecimento do réu, né? Aquele que está perdendo teria ali maior chance de defesa na competência territorial deles. Eu até acho que é uma questão de localização do patrimônio, mas eu acho que é por causa disso, de onde vai estar o patrimônio, porque a menos que o bem tenha sido indicado pelo juízo deprecante. Se a indicação partiu do juízo deprecante, ou então, se a carta já tiver retornado ao juízo deprecante, aí pode ser oposto no próprio juízo deprecante. Então, tem essa questão que pode ser observada lá no artigo
676, parágrafo único, que eu até não tinha comentado com relação a isso. E outra coisa que eu não comentei também, que eu me esqueci de comentar, vou comentar agora, com relação à questão da prova, que tem que ser pré-constituída, né? Ou seja, a petição inicial dos embargos de terceiro já tem que trazer essa prova anexada à petição, enfim, há possibilidade de designação de audiência para a oitiva de alguma testemunha, para demonstrar alguma questão envolvendo posse ou propriedade. E outra coisa que é importante dizer, quando que eu vou opor os embargos de terceiros? Qual é o prazo? Tem um prazo para isso? No processo de execução ou no cumprimento de sentença, vai ser sempre 5 dias antes da adjudicação do bem, tá? Ou seja, tem que ser antes daquela assinatura da carta ou de arrematação, porque houve o leilão, né? Então, antes da assinatura da carta, ou até 5 dias após a adjudicação. E esse prazo, ele está lá no artigo... Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que eu tinha separado ele para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Agora eu não estou conseguindo encontrar. Não tem problema. Mas ele está ali no meio dos embargos de terceiro, ali do 674 até o 681. A gente se socorre, pode qualquer coisa. É isso aí. Está ali, é uma previsão legal que dá para verificar. Perfeito. Professora, eu queria agradecer em nome do Elas. Eu que agradeço. Agradecer a todos que participaram. Eu acho que ainda tem uns minutinhos, então se a senhora quiser pontuar algum dos julgados que você separou, só porque aí a gente já meio que se despede para ficar aí. Sim, para não ficar, né? Falta pouquinho, mas acho que ainda dá para falar alguma coisa. Ainda dá. Tem um RESP, um recurso especial, que é o 145 2840 de São Paulo, que fala dessa questão envolvendo a questão da sucumbência, tá? Que a gente comentou antes, que envolve quem deu causa ou não, tá? E tem um recurso julgado nesse ano da ministra Nancy Andrighi, que é um recurso especial também, 1861025 do Distrito Federal, que a ementa dele está bem didática e fala exatamente daquelas circunstâncias, daquele exemplo que a gente inicialmente começou a falar. De um contrato de compra e venda que não foi registrado porque o imóvel não foi concluído e houve a construção desse imóvel por um credor da construtora, enfim. Na leitura da ementa desse último acórdão que eu citei, ele traz exatamente o quadro fático de quando é cabível a oposição de embargo de terceiro, tá? Então, ele trabalha bem a questão da súmula 84 do STJ. Então, vale a pena uma leitura dele, porque ele é bem explicadinho, né? A ementa já está bem explicada, o acórdão está melhor ainda. Então, vale a pena a leitura, porque fica bem caracterizado quando é que dá para ingressar com ação de embargo de terceiro e a natureza dele, enfim. É um acórdão que vale a pena ter no escritório, pelo menos como um paradigma aí, para, de repente, dar uma ilustrada aí nas nossas petições. Tá bom. Eu queria agradecer. Não tem alguma outra pergunta, Mirna? Não. A Milton só avisou que ele impugnou e que ele volta para contar. Então tá. Então eu vou querer saber mesmo o resultado aí dessa liberação só com uma foto, né? Que legal, se fosse assim, todos os processos seria interessante. Eu só fazer uma pergunta aqui que eu tinha deixado passar e lembrei, mas eu prometo que eu vou ser bem rapidinha. No caso da sucumbência,
que você falou. Tá. Quando o executado, não, o exequente resiste a liberar o bem. Isso. Esse ônus sucumbencial, ele é dividido? Ele é parcial entre ele e o exequente do processo? Não, via de regra ele vai ser do exequente, tá? Que o exequente vai se transformar em embargado. Ele vai poder ser dividido com o executado Se quando o o executado executado... for acionado junto, né? Quando o embargante, que é o terceiro, entrar com a ação contra o exequente que deu início ao ato de constrição. E se o executado indicou o bem a ser constrito, já sabendo que não pertence mais a ele. Então, nessas circunstâncias, sim, o ônus de sucumbência vai ser dividido, porque os dois, de uma certa forma, deram causa. Né? O executado, porque indicou o bem que não lhe pertencia mais, e o exequente, que indicou, que pediu a constrição. Então, nessas circunstâncias, os dois respondem, penso que de igual maneira, né? Tá. Reparte-se a sucumbência aí para os dois. É porque tinha ficado na dúvida. Tá bom. Pode se despedir, então. Foi um Então, tá. prazer. Espero que a gente possa fazer outras em Sim, breve. vamos fazer, sim. Eu queria agradecer a presença de todos, vi aí que teve alguns amigos que passaram, muito obrigada. Dizer que eu estou muito feliz de estar junto com vocês no Elas, no processo. Acho que é um projeto muito interessante e podem contar comigo para o que precisar, o que eu puder fazer para auxiliar e para pesquisar, enfim, e divulgar o projeto, tanto nas mídias sociais, quanto nas redes sociais, quanto em outras mídias, podem contar comigo. Foi uma grande alegria estar com vocês aqui essa noite. Muito obrigada. A gente agradece a parceria, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Agradecer. Olha aí, ó, o professor Sérgio, querido, muito obrigada. Nossa, a audiência é qualificadíssima. É verdade. Dá até medo daquela tremidinha. Muito obrigada a todos. E a gente se vê na próxima. Acho que essa semana ainda tem alguma live aqui no Elas, mas podem acompanhar pelas redes que a gente está sempre aí. Tá bom? Obrigada e boa noite. Obrigada, boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.